Meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Ele nasceu em Jacareí, no Vale do Paraíba, e tem fortes influências do rock rural brasileiro e também do folk. No refrão de hoje eu converso com cantor, compositor, violonista, Tuia. Tuia, prazer te receber aqui no refrão. Queria saber como é que está esse recomeço aí, esse contato com o público, essa retomada. Prazer, querida, é o meu de estar aqui no programa primeira vez. Então, sobre a retomada, bom, agora a gente está realmente, acho que retomando, espero, né? Que a gente esteja retomando mesmo de verdade, né? Mas, tem muitas coisas, né? Que se acumularam e agora, assim, eu acabei de lançar um disco e tem todo agora, né, o desenvolvimento desse trabalho de divulgação e principalmente dos shows, né? Que fez muita falta pra gente, né? Vamos falar da tua música. Você começou aí em Jacareí, no Vale do Paraíba. E qual foi a tua influência? Qual instrumento que foi seu primeiro contato? No caso, eu sei que foi o violão, é isso? O violão, assim, aquele basicão, sei lá, 10 anos de 9, 10 anos de idade, mas eu gostava mesmo era de guitarra, né? Eu queria mesmo a guitarra. Porque, assim, eu cresci nos anos 80, que rock brasileiro, né? Rock em Rio, né? Aquela coisa do rock rolando e MPB, né? MPB que a gente sempre, né? Sempre junto. E principalmente, assim, acho que tinha muita essa questão aqui, né, no Jacareí, no Vale, tem muito essa questão da viola caipira, né, das festas populares. Então, assim, a gente, querendo ou não, você tem essa influência, você absorve isso, né? E, sei lá, acho que na minha formação, acho que misturou um pouco isso com essa coisa da terra, né? Então, sempre desde o começo, isso era algo muito presente. E o fato também do próprio Renato Teixeira ser um cara que cresceu, né, que tem o Vale do Paraíba como residência, né, do coração dele, apesar dele ter nascido em Santos, e refletiu totalmente no meu trabalho, né, que é uma mistura dessas coisas aí. E tem uma influência familiar também. Família do meu pai é portuguesa, tem uma influência dos avós, bisavós, tataravós, todo mundo era músico português e compositores, instrumentistas. Então tem uma coisa que já, né, já veio, né? Já veio na veia. Você falou aí do Renato Teixeira, né? Eu sei que sua banda de início foi a Dr. Jeca. Eu queria saber como vocês se conheceram e também como foi esse sucesso que envolveu aí uma música do Renato, Romaria, e de uma forma aí diferente, acabou chamando a atenção dele. O cabelo dele na época não era tão branco, mas a gente ajudou a ficar, a deixar, né? Então, bom, a banda, como toda banda de meninos, né? A gente era amigo de infância, que gostava de música e tocava, meio que tinham espalhado um pouco no vale, cada um era de um canto, assim. E a música meio que juntava a gente, até que a gente começou a fazer esse tipo de som, que na época, acho que nos anos 90, estava meio presente isso, sabe? Acho que um pouco no ar, assim, sabe? Porque eu lembro de ter ouvido uma fita do Raimundos, fita, né? Cassete, a famosa demo, né? Para quem não
não conhece, né, não sabe isso, mas existiu uma fitinha demo de demonstração, não de demônios, de demonstração, e que a gente gravava, e eu lembro que eu vi o Chico Sainz, Nação Zumbi, o Raimundo, e tinha muito a ver com o que a gente fazia, mas sem saber dos caras, né? Tinha uma coisa... Não tinha internet, né? Para pensar, era pré-internet. Então, eu sabia muito de revistas, né? Chegava através disso, a época que a MTV também começou a pintar no Brasil. Então, assim, quando a gente juntou a banda, esse som, de repente, explodiu, né? Essa coisa de misturar o rock, né? A música pop com a música regional brasileira começou, pum, né? Virou mainstream, a mídia veio atrás, a gente também saiu uma matéria nossa na época no Estadão, falando ainda da demo, falando sobre essa mistura. E rapidinho, naquela época, as gravadoras tinham... É diferente, né? Funcionava diferente, então eles apostavam mais em talentos, né? Não em números, exatamente como é hoje mais. E acabou que a gente assinou um contrato com a Virgin, EMI, fomos todos para o Rio de Janeiro, um bando de moleque caipira, né, indo para o Rio de Janeiro. E assim, e o Renato Teixeira, a gente brincava nos ensaios de Romaria, em versão rock mesmo, assim, bem... Era meio quase um tom de humor, né? De brincar com aquela coisa que a Elis, né, eternizou, e a gente dava aquela avacalhada meio punk rock, meio rock mesmo e tal. E só que, assim, quando a gente começou a fazer shows, né, essa música começou a ter um retorno assim, do público que a gente, uau, né, a galera pirou, né, fazendo aquele sou caipira, pirapora, rockão, né? E aí, assim, a gente falou, bom, então vamos levar a sério isso, vamos gravar isso. Engraçado que logo depois, quando a gente fez o clipe da música para a MTV, a gente mandou para ele antes, para ele ver, né, o clipe e tal. Porque a gente, até então, assim, eu não sei, a impressão que dava é que não tinha entendido muito bem se aquilo era sério, entendeu? E o clipe, como a gente filmou nessa coisa de estrada rural, junto com misturando a coisa da cidade, bem essa coisa, né, do rural com a cidade. Acho que essa coisa que é o rock rural talvez tenha a essência disso. E o Renato, eu lembro que falou assim, cara, agora eu entendi vocês, agora eu entendi o que vocês estão fazendo e o motivo, né? E a gente acho que é a terceira geração disso, né? Que a gente já veio com outros elementos, né? E da nossa geração. Então acho que ele entendeu, amarrou a história, entendeu? Que bacana. Olha só, a gente vai ter que fazer o intervalo, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esses seus parceiros importantes que marcaram aí toda a sua trajetória musical. Uma parada do refrão, a gente volta já. Fique com a gente. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor, frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor, compositor, violonista Tuia. Tuia, você chegou aí a fazer parcerias com os grandes mestres da MPB, entre eles o Guarabira, da dupla Sá e Guarabira, também do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. E você também fez um projeto, participou de um projeto Nós do Rock. Eu queria que você explicasse pra gente como é que foi esse encontro. Então, eu acho que assim, depois que a minha banda acabou, que o Dr. Jeca acabou, eu comecei, enfim, vou fazer a minha carreira solo, né? E a minha carreira solo, ela já, apesar de ter assim, eu nunca saí desse universo, né, da música
regional e do rock, do folk, da MPB, né? Sempre foi esse universo desde sempre. Então, quer dizer, esses caras, né? Sá Rodrigues Guarabira, Tavito, Zé Geraldo, Renato Teixeira, Almir Sater, esses caras todos sempre estiveram presentes, né? E o próprio Dr. Jeca, tanto o Renato Teixeira quanto o Almir Sater participaram, né, do disco da banda. A gente tinha essa influência já também. E, naturalmente, quando eu comecei esse trabalho, o trabalho foi chegando próximo desses caras, né? Desses caras que são os mestres desse gênero aí, né? Tem um pouquinho de Clube da Esquina também, por causa do Tavito, de 14 Bis, Flávio Venturini, né? Que é, né? É o rock da montanha, né? Tem essa turma toda inserida no contexto, né? Então, assim, com o fato de eu ter começado esse trabalho e já era uma figura meio manjada, né? Por causa da banda e tal. Então, assim, eu comecei a mandar esse trabalho para essas pessoas e foi super legal. Comecei a ter um retorno interessante deles, assim, sabe? Vem aprender a fazer direito, que é importante, né? Pô, eu aprendi muito, muito com eles, tocando com eles e dividindo o palco com eles e a vida mesmo, né? E você gravou uma música com o Guarabira? Sim, gravei. Na verdade, eu gravei várias, né? Eu gravei uma minha, né, que se chama Flor, e a gente gravou nesse projeto do Nós do Rock Rural. É um show que ele aconteceu em função de um disco que eu lancei em 2015 chamado Reverso Folk. Reverso é porque é uma brincadeira aí do verso e do reverso. Estamos fazendo de novo aquilo, né? De uma repaginada. É mais ou menos essa a intenção. E como todos eles participaram desse disco, acabou que alguns shows, né? Eu consegui reunir eles todos. Então, a partir dessa história de reunir a galera, assim, começou a pintar. Então, vamos fazer outro show, e de repente acabou que, vamos fazer um show. Foi incrível, assim, né? Porque, para mim, pô, tá tocando com os caras que eu cresci ouvindo, né? Então, já é algo especial, né? Já é algo... E foi uma época legal também, porque, assim, o Tavito veio a falecer. Assim, a gente já estava com show marcado, já tinha acabado de virar o ano e a gente não esperava essa partida dele, né? E foi legal porque foram os últimos anos de carreira dele, a gente juntos, né? E você regravou aí do Tavito, começo, meio e fim, né? Sim, em discos, sim, apesar de tocar, né, em show, Rua Ramalhete, Casa no Campo, né? Porque assim, o meu show sempre é um show de músicas autorais minhas, mas eu faço sempre releituras desses clássicos para justamente, né, mostrar essa conexão com eles, né, com a influência. E você fez um disco, né, com grandes Fiz. sucessos. A ideia era fazer vários volumes, né? Então a gente acabou fazendo o primeiro agora 2019 para 2020, que foi a época, né, que lancei o disco sem poder estar indo para a estrada e divulgando da maneira mais legal, né? Mas era um disco de apanhados de vários clássicos dessa turma toda aí. E que, assim, eu nunca me considerei um cantor-intérprete, assim, sabe? Eu sempre cantei porque eu fazia as minhas músicas. E acabava cantando esses caras também, mas quando eu comecei a fazer show com eles e me vi cantando essas músicas do lado deles, né? Aí eu fiquei, acho que, um pouquinho mais corajoso, e assim, de assumir, né, a minha própria identidade, independente né, da influência deles, né? E acho que foi bacana. Isso foi uma coisa que me trouxe uma bagagem, né, a mais. E de fazer do meu jeito, né? Porque, obviamente, que se for para fazer igual, ouçam eles, né? Porque eles são os originais. Então, isso foi legal porque fez eu trazer para minha identidade, o meu jeito de cantar, de fazer as coisas deles. Então, eu falei, bom, agora então eu acho que eu consigo fazer um disco. Gravar, né? Cantar. E Tuia, o Tony Horta esteve no refrão e falou para mim assim, quando eu perguntei, sonhos não envelhecem? Ele me disse, os sonhos rejuvenescem. Então, eu vejo nesses grandes músicos, talvez,
um renascimento através da sua própria música, da música do Tuia, né? E isso acaba incentivando, né? Eu acho que tem uma coisa assim, quando atinge, quando tem uma questão, a música, principalmente a arte, em modo geral, mas no caso da música que a gente está falando aqui, quando você atinge um lugar de qualidade assim e de qualidade principalmente de verdade, que é muito forte, eu acho que se transforma em atemporal, né? Aí se transforma em clássicos porque é atemporal, né? Então, conforme as gerações novas vão descobrindo isso, então esses artistas, né, vão se reinventando, né? Vão se rejuvenescendo, porque, né, essa nova geração traz isso. Então, cara, o que é bom não envelhece nunca, né? A carcaça envelhece porque não tem jeito, né? Mas a obra tem essa vantagem, né, de realmente ser redescoberta e ela é viva, né? Porque ela não está cristalizada ali parada, ela está em movimento. Então acho que eu tenho um pouquinho esse papel aí de ser o cara aí intermediário, né? Que eu apresento para gerações da minha geração que conhece, mas não tão bem, e para as novas principalmente, né? Porque essa moçada nova tem muito acesso, mas tem pouca influência para poder descobrir as coisas que realmente são legais, né? E é muito importante. Hoje a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando agora sobre seus novos projetos. Segunda parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Eu conto passo a passo a trilha desse adeus e canto nota a nota essa canção que vem da solidão que nunca vai morrer. Porque eu te amo como as flores da manhã amam amanhecer. Luz da luz que as faz viver, não deixe meu amor me esquecer. Porque eu te amo como as flores da manhã amam amanhecer. Luz da luz que as faz voar, não deixe o meu amor se apagar. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor, compositor, violonista, Tuia. Tuia, vamos falar também de outro encontro maravilhoso. Você fez um feat com a Elba Ramalho e como foi esse encontro? Então, a Elba tem uma história engraçada, assim, porque na época do Dr. Jeca, da minha banda, o empresário era muito amigo do empresário da Elba. E uma vez a gente foi fazer um show no Rio de Janeiro, eu não sei o que aconteceu, que simplesmente não tinha bateria no lugar. E aí a Elba tem um estúdio no Rio, e como o empresário do Dr. Jeca é muito amigo do empresário dela, né? Que até hoje é o mesmo, o Alexandre, grande amigo. E aí, não, tem um estúdio na Elba, vai lá, pega a batera, tal. Mas eu não sabia que a Elba estava lá. Então eu entrei, né, pelo estúdio e trombei com ela, né? E aí ela levou até um susto, falei que esse cara invadindo meu estúdio aqui, né? E aí assim, aí a gente, né, bateu um papo e tal, acabou que ela foi assistir o show depois e tal. E aí isso, imagina, isso, né, 15 anos atrás. E recentemente eu mandei, o próprio Alexandre, empresário, me pediu algumas coisas de música para ela ouvir, tipo, porque ela estava querendo regravar um disco de compositores também mais novos e tal. Teve uma música em especial que eles gostaram muito. E como ela acabou não entrando no disco, e eu falei assim, poxa, se ela gostou muito, né, não vou perder a deixa, né? Falei, Elba, eu vou regravar essa música, né? Falei, caô, né? Vou regravar a música. Será que você não toparia participar? Ela falou, não, lógico, claro. E aí rolou.
E é demais, né, cara? Assim, ouvir a Elba cantando a tua música na voz dela, assim. Ela lendo lista telefônica, que nem existe mais, já é lindo. As coisas que não perdem seu sentido. Eu, você e o céu. 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 Você tem aí os seus discos, né? Você disse que já são 5, né, na sua carreira. E eu queria saber como é que foram as fases desses discos, o amadurecimento musical? Eu acho que a palavra é essa mesmo, amadurecimento mesmo. Porque assim, eu acho que o disco é uma fotografia, fotografia do teu momento, entendeu? Então isso tem a ver com o que você está vivendo na tua vida, na tua própria vida, e tem a ver com aquilo que você está ouvindo, está descobrindo. Eu comecei o meu primeiro álbum que eu lancei solo é um disco ao vivo, é um CD ao vivo e DVD ao vivo. Eu quis gravar um show, né, com músicas novas e algumas coisas que eu trouxe, que eu estava trazendo da época da banda e mudei os arranjos. Então era uma coisa meio que tipo, olha, vou ver como é que funciona isso, né? Como é que eu sou sozinho assim, né, nessa roupagem nova. Aí o outro disco já foi um disco o segundo disco, que chama Jardim Invisível, de 2013, ele já é um disco tem uma influência mais Clube da Esquina, ele já é um disco mais MPB mesmo, sabe? Apesar de a gente ter elementos um pouco mais modernos, mas ele é bem essa coisa mineira, ele tem esse apelo. Outro disco que veio em 2015, Reverso Folk, foi o disco que eu resolvi trazer essa moçada toda dos anos 70, dos anos 80, do rock rural, e foi um disco influenciado, autoral, influenciado pela obra deles totalmente, desde a sonoridade de gravação até a maneira de compor, e eu acabei chamando eles todos para fazerem participações, né? Daí veio o projeto do Nós, do Rock Rural, que acabou virando um disco ao vivo, gravado em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, e que foi a celebração disso, né? Desse tipo de música. Para mim, né, foi um momento que eu acho que realizei o sonho, né, de poder tocar com os caras todos, né? E depois eu gravei um disco como intérprete, né? Acabei pegando alguns clássicos aí e cantando da minha forma, do meu jeito. E aí, com essa parada da pandemia, a gente teve um tempinho, né, para compor. E assim, né, a gente sempre, como é compositor, tem sempre o baú, né? Que hoje em dia é HD, né? O baú não existe mais, hoje é HD. Então, tinham várias canções aí que já estavam vindo, algumas coisas. Uma música, particularmente, que tem da época da minha banda, que tem 15 anos, mas que a temática é uma temática muito atual, que é uma música que fala sobre essa questão do sem terra, sobre essa questão do racismo, sobre essa questão realmente da indústria da miséria desse país, entendeu? Então eu acabei meio que reescrevendo ela um pouco, mudando algumas coisas, e eu acabei homenageando o Zé Geraldo nela, porque eu criei um personagem na música que chama Zé. Porque o Zé é um cara que fala, né, dentro da obra do Zé Geraldo, o Zé é um cara que fala muito dessa coisa do povo, sabe? De uma maneira muito poética, mas o Zé sempre é dedo na ferida, sempre tem essa questão mesmo que é a essência do folk, né, da música folk, né, que veio do campo, mas Bob Dylan usou isso como tema social também, né? Aí já entrou nesse disco novo que eu acabei de lançar agora, que se chama Semente que o Amor Dará, que é um pouco um título que tem a ver com essa questão da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, né, socialmente, de guerras, enfim. Aquela ideia assim que a semente, mesmo naquele buraquinho do asfalto que é seco, né, mesmo a terra seca, uma semente ali pode brotar e fazer toda a diferença. Então acho que tem um pouco a ver com isso. O disco ele tem essa algumas coisas meio fortes assim em termos políticos, mas ao mesmo tempo tem muito amor, tem muita esperança.
E essa música O Santo faz parte dela. E é uma música que está tendo uma repercussão muito legal, principalmente nas plataformas digitais. Aí a música deu uma bombada, assim, foi algo que a gente não esperava. E eu fiz, né, um pouquinho antes. Na verdade, foi a última coisa. O próprio Guarabira conta que foi a última vez que eu saí de casa, antes de parar tudo. Foi quando a gente gravou. Eu e ele compusemos uma música que se chama Flores da Manhã. E num desses encontros eu trombei o Zé Cabaleiro, que é um cara que tem uma influência dessa coisa. Bom, imagina, o Zeca é do Maranhão, então essa coisa regional do Zeca está muito latente no trabalho dele. Então eu quis trazer o Zeca, fiz um convite para ele participar de uma música minha e do Guarabira. Mas aí eu já aproveitei e falei para eles, gente, só que eu vou lançar no meu disco, tá? Tui, a gente está encerrando agora o programa, te agradeço muito a participação, desejo muito sucesso, mas antes, se despede aí do público, do refrão, mas mandando aí uma mensagem de amor. Eu sei que sua música também tem aí uma música Sinais de Amor, e eu acho que a gente está precisando disso. É verdade. Não, então, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês. Você, querida, é um enorme prazer aqui estar podendo falar sobre música, porque hoje em dia, né, é muito difícil ter programas, infelizmente, cada vez menos, para a gente falar sobre música, afinal de contas, né? Então, assim, ouço meu disco novo, Semente que o Amor Dará, que está aí nas plataformas. É um disco que é cheio de amor, de esperança, e, particularmente, acho que é o meu preferido. Acho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui. A gente se encontra, né, nas estradas aí, nos shows. Com certeza esse ano vamos fazer várias coisas. Muito obrigada mais uma vez, Tuia. Valeu, querida. Até a próxima, se Deus quiser. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram. Semana que vem tem mais refrão e você fica agora com o Rock Rural, a poesia de Tuia. O amor não choverá, o amor não secará. O amor não choverá, o amor não secará. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos